E a palavra você tem que se alimentar todo dia. E esse Salmo 91 é um salmo que fala sobre bênção. Se eu perguntar, você quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado, né? Eu quero ser abençoado. Nós queremos ser abençoados. E o Salmo 91, ele nos traz o segredo para sermos bem-aventurados e sermos abençoados em tudo aquilo que nós fazemos. Porque, queridos, se você chega, às vezes, a alguma empresa, está lá Salmo 91, pendurado na parede. Eu não sei se você já viu alguma empresa, está lá o Salmo 91. Algumas casas, o pessoal deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu fazia isso quando era criança. A página do Salmo 91, ela já estava toda amarela, ficava aberta direto. Às vezes as pessoas, elas repetem a oração do Salmo 91 como se fosse um mantra, uma reza. Mas uma coisa é você ler, outra coisa é você conhecer o Deus do Salmo 91. É diferente. E o que eu quero nessa noite é que você conheça o Deus do Salmo 91. O tema central desse texto é a proteção de Deus em meio aos problemas. Gente, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade. A gente está acostumado só com a caixinha de promessa, né? Todo mundo quer a caixinha de promessa. Qual a promessa de Deus para mim hoje? Mas Jesus falou que no mundo tereis o quê? Aflições. Tinha que ter a caixinha da aflição, né? Qual a aflição de hoje? Mas ninguém quer. Mas nesse salmo nós vamos aprender em Deus que mesmo passando pelas dificuldades, Deus está conosco. Semana passada, a enfermidade bateu na minha casa. A minha esposa do nada começou a passar mal, febre, dor de cabeça, uma dor muito forte, tomava remédio e dor no corpo, e fomos para o médico. Sem plano de saúde, fomos para o PA, né? Aí eu descobri que tinha um monte de gente passando por aflição. Estava lotado. Muita gente passando por dificuldade. E aí, queridos, nós vamos ter esses momentos. Momentos de você orar e falar, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Aí você vê a mão de Deus cuidando. O médico chega, as coisas vão se abrindo. E eu descobri que não tinha vaga em hospital nenhum no Espírito Santo esse final de semana. Nenhum hospital tinha vaga, tudo lotado, hospital particular com pessoas no corredor. Aí olha como é que Deus trabalha, né? Aí um amigo meu conseguiu, falou, consegui para você, pastor, lá no hospital em Domingos Martins. Aí eu, Domingos Martins? Aí ele falou, mas é o melhor lugar. Aí minha esposa foi para Domingos Martins de ambulância, chegando lá, o hospital em manutenção, poucas pessoas internadas, 200 enfermeiras, mas muita enfermeira. De 10 em 10 minutos ia no quarto, ei, está precisando de alguma coisa? Mas cara, eu nunca vi um tratamento desse. E o médico já de uma certa idade, experiente, fez o tratamento certo, da forma certa, explicou, vai ser assim, assim, assim. Porque se for em outro hospital, de repente faz isso, mas vai prejudicar esse lado. Aí você vê Deus cuidando. Ou seja, vai vir problema? Vai vir dificuldade? Vai vir. E tem hora que dá vontade de se desesperar e sair correndo, porque na hora que você mais está apertado, é que a cobrança vem, né? Você lembra daquela conta que você não pagou, né? Quantas coisas, né? Eu nesses anos de vida e ministério já tive tanta experiência com Deus, e de Deus sustentar, de dinheiro aparecer do nada, de coisas que você não imaginava acontecer. E às vezes você está fazendo a obra de Deus, né? Aí o carro quebra, aí você fala, mas Senhor, eu estou fazendo a obra, estava visitando e o carro não quer ligar. Aí você para, ora, conversa com Deus, aí parece uma pessoa do nada para te ajudar, aí você começa a falar de Jesus para ela, aí daqui a pouco ela está passando por uma dificuldade, você ora com ela, daqui a pouco o carro funciona. Vai entender? É Deus. Esses dias eu estava visitando um cliente, e num condomínio muito rico, e um cliente que tem muito dinheiro, e eu vi que uma pessoa que estava trabalhando no jardim estava meio triste, né? Aí eu parei, falei assim, fui lá conversar com ele, falei assim, você está bem? Ele falou assim, olha, meu filho tem 6 anos,
está no hospital, vai fazer um exame agora, não está bem de saúde, não está andando, meu filho deu uma crise, está parando de andar, não está conseguindo ficar em pé, e eu não sei o que fazer. Aí eu ouvi ele, orei com ele, falei assim, vamos orar, ele vai entrar no exame agora, vai, então vamos orar, orei com ele. Aí depois que eu estava indo embora, ele falou, olha, Deus mandou você aqui hoje, eu precisava ouvir tudo aquilo que você falou comigo. Aí fiquei em contato com ele, aí de tarde eu liguei, e aí, como é que está o seu filho? Olha, graças a Deus o médico descobriu o que é, agora vai tratar com a medicação correta. Queridos, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, mas nós temos Deus. Então vamos para o Salmo 91. Esse salmo ele foi escrito por um homem que viveu 120 anos. Moisés passou por muitos problemas. Você quer viver 120 anos? Vai ter momentos bons, mas vai ter muitos problemas também. Vamos lá para o salmo. Ele diz assim: aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. É interessante que ele diz, olha, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo, e descansa à sombra. Tem gente que habita, mas não descansa. Tem gente que... Vocês podem sentar, gente. Tem gente que vem para a igreja, tem gente que se tornou cristão, tem gente que serve a Jesus, mas não descansa na promessa. A Bíblia diz que você é filho, porque o que a palavra de Deus diz? Que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aí tem gente que não descansa. Gente, a melhor coisa do mundo é quando você está naquele calorzão e você chega numa sombra, não é? Você está no ônibus e está engarrafado, aí vem aquele solão, né? Acontecia muito comigo isso, né? Aí quando chegava perto do prédio, aquela sombra, dá para descansar, né? Mas tem gente que está na sombra e já fica, daqui a pouco vai vir um sol de novo, não descansa, né? Está tudo bem, na hora que está tudo bem, fala, vai vir problema, não descansa. O texto diz, ó, aquele que habita e descansa. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo, então você tem que descansar. Vai vir problema, vai vir dificuldade, mas você está descansando. Aí ele vai dizendo, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, o que é habitar? Primeira coisa que eu queria que você entendesse. Essas bênçãos do Salmo 91, elas estão condicionadas a você habitar. Tem pessoas que elas se hospedam, tem pessoas que passam e tem pessoas que habitam. Habitar é fazer morada. É onde você para e você mora. Às vezes as pessoas elas passam pela vida cristã, elas passam pela igreja, passam
por uma experiência por Jesus, mas elas não ficam. Elas só ficam um tempo, depois elas vão embora. Mas o texto diz que aquele que habita, ou seja, aquele que está ali, aquele que permanece, aquele que prevalece, esse vai receber as bênçãos do Salmo 91. Porque quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, quando eu estou ali no Senhor, atrás dele, ou seja, da sombra dele, é uma sombra, a palavra diz que a sombra, ou seja, Deus está na frente daquela luz forte, daquele sol, do problema, das dificuldades, e há um escudo, que é a sombra dele, e você está descansando nela, você descansa. Então os problemas eles estão lá, mas você está descansando no Senhor, a sua confiança está em Deus. Porque se você olhar circunstância, se você olhar pessoa, gente, desde que eu nasci, eu ouço falar que o Brasil está em crise. Você também? Está em crise, crise da saúde, crise de violência, crise econômica, sempre tem. Mas quem é servo de Deus, não passa por crise. Olha, a gente foi criada, isso aqui era o Oliveira, lembra, né, Oliveira? Você também, né, Cleiton? Gente, isso aqui era um manguezal, né, Cleiton? Quantas vezes a gente correu nessas pinguelas aqui para dentro aqui, ó. Você olha aqui hoje, vê as ruas todas calçadas, asfaltadas, né? Quando a gente era criança, isso aqui era uma pinguela só, que sumia lá para dentro. Menino caindo na vala, e com esgoto e tudo, né? Tomando banho, pegando caranguejo, né? Comendo caranguejo. Gente, hoje você olha e vê tudo diferente. Eu me lembro as pessoas que estavam na igreja com a gente, aquela igrejinha de tábua, lá no meio do mangue, de madeira. Ela era meio empenadinha, né? Porque foi feita com estaca, aí um lado foi afundando, a igreja estava empenada ali. A igreja empenada. Hoje você olha para as pessoas que permaneceram no Senhor. Alguns nem moram mais aqui, estão morando em outros lugares. Permanecer no Senhor faz com que as portas e as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Quando você permanece no Senhor, você está casado, vão vir dificuldades, gente. Casamento, o começo é lua de mel, mas depois vem os problemas. Um começa a olhar para o outro, porque no namoro é aquela história, né? É meu bem, é meu leãozinho, minha gatinha, né? Aí casa, aí os bichos mudam, né? Seu cavalo. Os bichos mudam, né? Aquele gatinho vira seu porco. Aquele ronco, né? Que parecia ela fala assim: nossa, você parece um gatinho rosnando, né? Aí depois dá aquele cutucão: para de roncar que eu quero dormir. As crises vão vir. Agora, se você permanece no Senhor, essas crises elas passarão. Porque, queridos, a questão não são as crises, a questão é onde você está habitando, onde você está descansando. Olha, Deus nunca prometeu para os seus servos um mundo livre de perigos e tempestades. Deus nunca prometeu. Gente, eu vou para mais de 25 anos que eu sou pastor. Quantas lutas, e nessa minha caminhada espiritual, quantas lutas nós passamos, quantas dificuldades. Deus nunca prometeu que seria um mar de rosas, mas Ele disse: eu vou estar com você. E olha, estar com Deus é garantia da vitória. Está passando por problema no trabalho? Se preocupa não, está com Deus. Já passei por isso, gente. Problema na empresa? Se preocupa não. Às vezes Deus permite algo para nos colocar em um lugar melhor. Às vezes nós saímos de um trabalho, somos desligados de uma empresa, e a gente fica tão triste, mas eu me dediquei tanto a esse trabalho. Mas antes você estava orando: Senhor, eu queria mudar, eu queria melhorar, eu queria algo melhor. Aí na outra semana você é mandado embora. Aí você fala: mas se eu orei para melhorar e o Senhor me manda embora? Mas é para onde Deus vai te colocar. Você tem que sair de onde você está. E às vezes nós não entendemos isso, a luta vem, mas quando eu estou ligado em Deus, eu sei que é Deus que está trabalhando, que Deus que está fazendo tudo em nossas vidas. Olha, o salmista ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, ele não está falando de usar a palavra de Deus como um amuleto. Ele está dizendo simplesmente que nós temos que permanecer, habitar
e viver nele. E quem permanece à sombra do Altíssimo, esse será protegido e guardado por ele. A sombra protege dos perigos, do sol, do castigo. A sombra protege, nos protege. E muitas das vezes a gente quer sair da sombra, porque os problemas aconteceram. Mas olha, não se preocupa, Deus vai te honrar. Há um tempo atrás eu estava numa reunião com alguns empresários, né? E foi interessante que tinha um homem que deu testemunho. Eram empresários evangélicos. E eu vi cada história, gente. Tinha esse cara se tornou meu amigo. No escritório dele, Oliveira, tem uma enxadinha. Ele falou: pastor, essa enxada ela era grande. De tanto trabalhar, ela diminuiu, porque a enxada vai gastando, né? Ela estava numa moldura, no alto, do lado de um monte de troféu. Ele falou assim: olha, eu vim daqui, ó, dessa enxada. Isso aqui foi a minha infância. Está lá. E eu ouvi um testemunho que me marcou. Aquele homem, ele falou o seguinte: olha, eu estava numa empresa, e eu, melhor na área de atendimento ao cliente, vendas, era o melhor, sempre elogiado, pontuação máxima, e todo mundo falava: próxima promoção é sua, próxima promoção é sua, é natural, você é o melhor. E o que aconteceu? Chegou a vaga, e todo mundo falava, já contava como ele seria o chefe, mas promoveram o outro em vez dele. O outro que foi promovido pensou: vai sair, vai me boicotar. Mas o que ele fez? O servo de Deus, ele chegou e falou: olha, eu sempre trabalhei bem e vou te servir muito bem, você pode contar comigo. O cara ficou até assustado, e ele continuou trabalhando. E passou alguns meses, uma outra empresa concorrente dessa chamou ele para conversar, ofereceu para ele: não, a gente queria te contratar, a gente tem um cargo de gerência, a gente queria você. Ele falou assim: não, mas eu estou bem onde eu estou, tenho um salário que eu quero, tenho um plano de saúde bom, eu estou bem lá, eu quero continuar lá, mas pensa primeiro, vai em casa, conversa com sua esposa, pensa, nos dá a resposta semana que vem, e traz uma proposta de salário. Aí ele chegou em casa e falou com a mulher: eu não quero sair, então deixa eu ficar aqui, né? Vou botar uma proposta de salário bem alta, para que assim eles desistam de mim. Diz ele que chegou na reunião, aí o pessoal falou: olha, a gente quer logo decidir isso, está aqui a proposta. Aí deu o bilhete para ele, quando ele abriu, era muito mais do que ele tinha botado. Olha como é que Deus trabalha. Você está no esconderijo do Altíssimo, tem gente que vai passar a perna em você, mas Deus vai te honrar. Vai chegar um momento que Deus vai colocar você na posição que Ele quer. Por isso nós vamos passar por fases, porque a palavra, o que é um esconderijo? O esconderijo é um lugar secreto, em que se esconde alguém ou qualquer coisa. É um lugar para onde alguém foge em busca de segurança. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, Ele se torna o nosso esconderijo, a nossa proteção, o nosso amparo e o nosso refúgio. O esconderijo é aquele lugar de intimidade com Deus, em oração, em comunhão. Quando dizemos esconderijo do Altíssimo, devemos entender que a palavra Altíssimo é um título para Deus. Você se esconde em Deus. Olha, existem pessoas, né, que se orgulham porque habitam em mansões, em casas luxuosas, mas eu e você, nós habitamos no melhor lugar, que é o esconderijo do Altíssimo. Aí eu queria só falar algumas coisas sobre alguns tipos de pessoas. Existem pessoas que estão escondidos em Deus. Talvez é o seu caso. Olha, existem ocasiões em que Deus esconde os seus servos com um propósito específico. O que aconteceu lá em 1 Reis 17? O profeta Elias, Deus chama ele para dizer para o rei Acabe e profetizar: vai ficar 3 anos sem chover. Elias chega e profetiza. E a Bíblia diz que ele chega para Acabe e fala: 3 anos sem chover, e Deus manda Elias se esconder. Lá em 1 Reis 17:3 diz, né? Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus manda Elias se esconder. A Bíblia diz que o rei Acabe procurou Elias. Gente, se Deus tiver te escondido, Satanás não vai te achar, o diabo não vai te achar, ninguém vai te achar.
Elias ficou escondido 3 anos. Foi Deus que escondeu ele. Deus escondeu, Deus o protegeu, Deus o alimentou, Deus o sustentou durante 3 anos. Você imagina o que é? O primeiro delivery foi criado ali. A Bíblia diz que corvos vinham trazer carne para Elias. O iFood. Era o iFood, já começou ali o iFood. Imagina que coisa, né? Deus cuidando. Então não se preocupe. Às vezes você está preocupado no trabalho. O que vai acontecer? Se Deus te esconder, as pessoas vão passar por você e não vão te ver, né? Tem uma irmãzinha que um dia falou: pastor, passou a demissão geral lá na empresa, só ficou eu. Eu falei: você estava escondida, né? Ela: Deus me escondeu. Você está escondido em Deus, vão passar problemas, provações, inimigos, mas você não vai ser atingido, porque você está escondido. Olha, José ficou 14 anos escondido antes de se tornar governador do Egito. Moisés, quando nasceu, ficou 3 meses escondido por sua mãe Joquebede, para não ser morto por Faraó. Depois, quando ele já estava, como um príncipe do Egito, ele foge para o deserto, fica 40 anos escondido no deserto. Não pensa você que Faraó mandou gente atrás de Moisés? Mandou, mas não achava, estava escondido. Todo mundo, as caravanas passavam, mas ninguém via Moisés. Deus tinha escondido Moisés. Havia um propósito em Deus mandar Elias se esconder. Olha, conforme Elias olhava para as rochas, vendo ali a água jorrar, ele via que Deus é a nossa rocha, a nossa salvação. Conforme os corvos vinham trazer-lhe comida, ele sabia que Deus era a provisão. Às vezes não vai faltar nada, gente. Quando você está escondido em Deus, a provisão vai vir. Não se preocupa não, Ele sempre vai prover para você. Salmista, no Salmo 27, versículo 5, ele diz: pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre a rocha que me levará. E existem aquelas pessoas que estão escondidos de Deus. Tem gente que quer se esconder de Deus, e o Cleiton falou isso na hora do louvor. Ninguém se esconde de Deus. Adão se escondeu de Deus, porque desobedeceu a Deus. Olha, a pior coisa, às vezes nada está dando certo na sua vida, é porque você está errando e está achando que Deus não está vendo. Ninguém se esconde de Deus, não. Adão se escondeu, e a Bíblia diz que Deus achou Adão. Saul se escondeu entre as bagagens, mas Deus encontrou Saul. Elias se escondeu da rainha Jezabel com medo. Jonas se esconde lá no fundo do barco, fugindo de Deus. Davi se escondeu da caverna com medo de Saul. Olha, tenho que te dizer uma grande verdade: ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ninguém se esconde. Deus sabe o que você comeu semana passada. Gente, eu não lembro nem o que eu almocei hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Jó, capítulo 34, 21 diz assim: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Deus sabe. Você pode enganar sua mãe, seu pai, seu tio, você pode enganar um monte de gente, mas Deus você não engana. Ele conhece o nosso coração. Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Salmista, no Salmo 139, de 7 a 12 diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia.
As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Abacuque, Hebreus 4:13 diz: e não há nada encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Eu e você, Deus sabe quem nós somos, Ele conhece você melhor. O marido não conhece a esposa como Deus conhece, a esposa não conhece o marido como Deus conhece. Deus conhece e sabe quem é você. Olha, há dias em nossas vidas que a única coisa que nós queremos é fugir dos problemas, das pessoas, e às vezes, se pudéssemos, nós esconderíamos até de nós mesmos, né? Já vi gente falar o seguinte: eu não me suporto. Já ouviu alguém falar isso? Mas você não consegue. É por isso que a palavra de Deus diz em Tiago 4:8, né? Chegai-vos a mim, e Ele se chegará a vós. Jesus, Ele preparou um esconderijo perfeito para você. É a sombra dEle. Porque na sombra dEle, Ele sabe quem você é, e nela você vai encontrar proteção. O salmista no Salmo 57:1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha, há uma oração, às vezes a gente vai orar e a gente não sabe como orar. Você quer ser respondido por Deus? Clama por misericórdia, porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Quando nós oramos e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim, ali Deus começa a te ouvir, porque Deus é misericordioso. E às vezes a nossa oração, nós queremos ser justos, né? Senhor, eu sou bom, Senhor, eu sou isso, eu fiz aquilo. Meu irmão, Deus é justo juiz, Ele sabe quem nós somos. É por isso que a melhor coisa é chegar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, estou passando por isso e isso, me ajuda. Quando nós clamamos, até hoje eu não vi uma pessoa que tenha orado e pedido misericórdia que não recebeu. Porque quando você pede, Deus te dá misericórdia. Sombra fala de refúgio, de descanso. Olha, quem já trabalhou na roça sabe, né? É tão bom quando tem uma árvore lá no meio. Você bota a garrafa d'água, aí você está carpindo ali, trabalhando. Aí você vai para debaixo daquela árvore, senta, bebe uma água. É maravilhoso a sombra. A melhor hora do dia é quando temos tempo para descansar debaixo da sombra da árvore. É por isso que o salmista ele fala: aquele que habita e descansa, esteja em Deus e descanse nele. Descansa. Pastor, estou cheio de problemas. Descansa em Deus. Mas eu estou passando por uma tempestade no casamento. Descansa em Deus. Eu estou passando por uma dificuldade financeira. Descansa em Deus. Já vi gente que no meio da tempestade financeira foi pedir dinheiro emprestado a agiota, perdeu tudo. Descansa em Deus, né? Uma vez eu tive uma experiência interessante. Eu casei, aí comprei um apartamento financiado, né, como todo mundo, e financiado em 30 anos, né, para pagar, né? E aí o que aconteceu? Eu iria estar terminando agora de pagar esse apartamento. Aí a Caixa Econômica soltou a promoção, 40% de desconto para quem saldasse o saldo, podia usar o fundo de garantia. E um monte de gente foi fazer. Aí os colegas me falaram: e aí, você não vai fazer? Eu falei assim: quando chegar a 60% eu faço. Aí todo mundo: nunca vai chegar a 60%. Eu falei: orei, Deus falou para não fazer, se chegar a 60% eu faço. Gente, passou 2 meses, a Caixa fez um negócio lá, 60% de desconto. Descansa em Deus, descansa, ora, não toma decisão no calor, ou seja, vem para a sombra de Deus, toma decisão na sombra com Deus. Não toma decisão no calor, vá para a sombra. Aí você vai ver Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Olha, o trânsito está parado, o que você precisa? De uma sombra. Agora imagine o povo de Israel quando sai do Egito, vai para o deserto. Gente, o deserto ali na península do Sinai é 50 graus. Eu estive lá, eu andei para aquele lugar. 50 graus, eu nunca imaginei que existisse um calor tão grande.
E é aquele calor com a umidade que, se você não soa, evapora, você se desidrata assim muito rápido, você tem que tomar água, uma água atrás de água. Lá você não vê o pessoal botar roupa para secar no varal, já sai da máquina seco. É muita umidade, muito baixa, muito quente. Aí, queridos, esse povo estava andando no deserto durante 40 anos. Durante o dia a Bíblia diz que Deus tinha uma coluna, uma nuvem, era sombra, ninguém se queimou. É isso que Deus quer para nós. Em Mateus 11, de 2 a 29, a palavra diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes as pessoas, elas não vêm para Jesus. Eu vou para a igreja, lá vai proibir de eu usar isso, usar aquilo, não vou poder comer isso, comer aquilo. Gente, Jesus nunca fez isso. Tem igreja que faz, né? Porque não estão pregando Jesus. Porque o fardo de Jesus é o que? É leve. É leve. Tanto é que ele acaba carregando você logo também, né? O jugo é suave. Jesus não bota peso. Tem muita gente afastada da igreja, de igreja, porque botaram tanta regra, né? Tanta coisa, e a pessoa não conseguiu ficar. É porque não leram a Bíblia, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O salmista diz, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele fala, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é laço? O laço é uma armadilha. Gente, quantos laços do passarinheiro? Olha só o que acontece. Às vezes nós confiamos ou fazemos associação com pessoas erradas. É um laço. Você gasta recursos tentando ajudar quem não quer e não deve ser ajudado. Olha, cuidado com isso. Já vi gente quebrando porque ajudou gente que não era para ajudar. Jó, quando perdeu tudo, você conhece a história de Jó? Jó, a Bíblia diz que o diabo tocou nas finanças de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro, perdeu todas as finanças, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde. E os amigos de Jó foram visitar Jó, viram que Jó estava falido, estava quebrado. A Bíblia não diz que os amigos de Jó deram dinheiro para Jó, não deram, porque se eles dessem, qual era a ordem que o diabo tinha? Tocar nas finanças. Imagina, eu sou amigo de Jó, aí eu chego, Jó, vou te emprestar 10 mil reais. Aí o que o diabo ia fazer? Ia me quebrar também, porque Jó não podia receber dinheiro. Aí às vezes você vai ajudar uma pessoa que está na prova, você tem que orar, ora antes de ajudar, né? Senão você vai se quebrar também. Envolver com pessoas pelo impulso da paixão, tomar decisão no meio da emoção, comprar o que não precisa. Olha, nós compramos o que não precisamos com dinheiro que nós não temos para agradar pessoas que nós não conhecemos. O cara compra aquele tênis da Nike, com Nzão grandão, né, por 3 mil reais, para andar para os outros ver, gente, né? Para quê? Vai lá e compra uma roupa. Uma vez eu fui numa festa, eu fiquei assustado. A mulher estava com a etiqueta ainda para o lado de fora com o preço. Acho que ela queria mostrar que foi caro, né? Para quê? Aí faz uma dívida 24 vezes no cartão, que a loja é esperta, né? Bota lá, o preço real está lá 1.000, pequenininho, mas bota lá 100, mas está lá 12 de 100. A pessoa não viu. Em vez de pagar 1.000, você vai pagar 1.200. A pessoa não vê, ela olha o 100, né? Aí, tá barato, né? Tá barato. É igual viagem, vai para os Estados Unidos, aí vê lá, nossa, tá 10. Não tá 10, multiplica por 5, é 50. Tem que fazer a conversão. Queridos, não vá pelo impulso, descanse. Olha, coisas que vão te afastar vir à igreja, afastar ler a palavra. Tem pessoas que vão
Davi, ele ficou em casa, em vez de ir para a guerra, e ficou olhando. Aí foi ver uma mulher e adulterou. O trágico que foi para a família dele. Sansão, quantas pessoas, Absalão, foram habitar fora do esconderijo do Altíssimo. Foram ouvir pessoas que não eram para ser ouvidas e aí caíram. Cuidado com o laço do passarinheiro. Tem muito laço por aí. Chuta que é laço, né? Cuidado com o laço. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das tuas asas estará seguro. E ele vai dizer o seguinte: olha, 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não tenha medo com as crises. Vai ter gente passando por crise do seu lado, mas a Bíblia diz que você não será atingido se você fizer dele o seu refúgio. A condição é essa. E ele fala algo interessante, eu quero fechar com isso. Ele diz: ele vai dar ordem aos teus anjos. Deus vai colocar anjos para te guardar, para te livrar você de todo o mal, para te proteger. E ele termina assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você veio aqui hoje para receber uma palavra. Creia, o melhor de Deus está por vir. Amém? Vamos orar, fique de pé, vamos orar. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Habite, descanse no esconderijo. Ou seja, não seja um visitante, seja um morador. E descanse. Jesus já preparou a casa. Pode deitar na rede, que Ele está trabalhando por você. Ele falou: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou cuidar de você. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela é a verdade, nós cremos nela, e nós queremos habitar no teu esconderijo e descansar no Senhor. Que o Senhor afaste do nosso coração tudo aquilo que impede o descansar no Senhor. Que venhamos não somente fazer a morada, mas que venhamos descansar e saber que o Senhor cuida de nós. Eu oro no teu precioso nome, Jesus, e para a honra e glória do Senhor. Amém. Queridos, nós vamos consagrar ao nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas.